for your glory and your fame. It's not about me, as if you should do. O Senhor continua a nos chamar, queridos moradores do coração. Ele está com fome pela nossa busca por Ele e mais uma vez está nos mostrando o caminho para o seu coração. Mensagem de 12 de maio de 2016. Hoje o Senhor me chamou o livro de Daniel rapidamente. Basicamente ele estava vivendo de vegetais. Todos os dias eu faço uma bebida de proteína com concentrado de café que é tão gostosa como da Starbucks Frappuccinos. Hoje, quando eu fui para fazer isso, eu vi a imagem do Senhor crucificado no liquidificador, flutuando no copo da bebida de proteína. Eu senti em meu espírito que hoje Ele está pedindo que eu renuncie a esse prazer. Conviva com uma bebida de proteína simples e um pouco de café. Esta é uma pergunta difícil para mim, porque esse é o meu tipo de arranque no período da manhã. Por isso, pedi a Ezequiel: você poderia, por favor, ir ao Senhor, usando as promessas da Bíblia por mim, e ver se está tudo bem sobre eu beber a minha bebida normalmente? Então, ele conseguiu uma resposta, mas a cobiça sobre o que estava sobre mim para continuar a beber o frappuccino e a leitura das Escrituras me orientando a fazer uma bebida de proteína simples, estava sob o título de solidão, que sempre me parece dizer: eu vou chegar até você. Há duas escrituras que saíram especialmente. Então você vai chamar e o Senhor te responderá. Você vai chorar por ajuda e Ele dirá: eis-me aqui. Isaías, capítulo 58, versículo 9. E eu não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. João, capítulo 14. Assim, por essas leituras, eu compreendi o que eu não queria ouvir. Não para os frappuccinos. E do culto esta noite foi muito mais claro do que tem sido em um longo tempo. A doçura do Senhor era tão forte. Esta tinha sido a minha oração por pelo menos um par de semanas, que a doçura fosse restaurada. Como é que eu a perdi? Me entregando à pantera negra e desperdiçando o precioso tempo fazendo coisas que eu não deveria ter feito. Depois da minha correção, estava sentindo a falta da doçura em sua presença e era muito, muito doloroso. E eu esperei e acreditei que me levou a um nível mais profundo de arrependimento. Embora eu pudesse ouvi-lo me dando instruções para mensagens para todos vocês, perder a doce comunhão era muito mais do que eu podia suportar. Eu acredito que eu aprendi minha lição, pelo menos para este momento, e eu agradeço suas orações para me manter nesse lugar. Então, quando começamos nosso tempo juntos, eu disse: obrigada, Senhor, por tocar o meu coração tão docemente. Ele respondeu: você vê, ao negar a si mesma as pequenas coisas, você se aproxima das delícias do céu. Leva apenas um pouco de esforço, Claire, um pouco de acordo, e a doçura da minha presença e nosso amor é preenchido com a fresca fragrância da devoção. Meu povo, se você quiser se aproximar do céu, você deve aprender a negar a si mesmo e caminhar na autonegação. Você não pode continuar a alimentar a carne e esperar recompensas eternas, porque a carne está em oposição ao espírito, e uma cancela o poder do outro. Então,
Se você quiser encontros mais próximos comigo e com o céu, neguem-se a alguma coisa e escolha entrar em minha presença mais forte na determinação do que nunca. Eu não sou uma captura fácil. Minha dignidade real não me permite ser uma presa fácil. Em vez disso, vocês devem alcançar acima e fora de si mesmos, conforme vocês buscam a doçura de minha presença. Qual o preço que vocês estão dispostos a pagar, meus amados? O que você está disposto a negar a si mesmo por mim? O jovem rico tinha cumprido toda a lei ordenada, mas seu coração ainda estava com seus bens e herança futura. A ideia de decepcionar seu pai também era algo que ele não podia sequer imaginar. Um tapa na cara de anos de planejamento e trabalho. Sim, parentes e a segurança de seu pai irá mantê-los à parte de sua maior vocação, se você permitir. Eu olhei para ele, mas o medo do desconhecido e de ser despido de toda a dignidade humana para se tornar um discípulo itinerante de um mestre questionável, desprezado pelos escribas e fariseus? Bem, isso era demais. Tudo de uma só vez. Ele perderia sua família, que o chamaria de louco, e seria condenado pelos fariseus altamente respeitados e corruptos. Durante a noite, ele iria das riquezas aos trapos. Um homem com um futuro e um homem de vergonha. Um homem de significância ao status de um mendigo comum. Oh, não, ele não poderia usar aquela coroa de desprezos que a todos os meus apóstolos foram oferecidos. Na verdade, não é a pobreza por si só que faz com que uma alma recuse meu convite. É o estigma da pobreza e da maneira que são vistos diariamente quando você reduz-se ao status de um mendigo e vive exclusivamente de esmolas dadas até mesmo por mulheres. Então, muitos acham que a sua autoestima está em suas posses. Quando aqueles são retirados, eles sentem que mesmo a sua dignidade tem sido despojada. Como já lhe disse muitas vezes antes, nenhum homem vale mais do que o preço que eu paguei no Calvário por eles. Todos e cada um custa-me o sangue do meu corpo, a própria vida. Portanto, os ricos e os pobres são de igual valor no meu reino. Isso é algo que não se torna evidente para a maioria, até depois que eles morrem, e em seguida eles veem a sua nudez diante de mim. O acúmulo de riqueza, status e realização desaparece como a névoa da manhã, e o que resta é a dura realidade. O que você fez para os outros? Será que você aprendeu a dar? Você quis aprender a amar? É uma decisão muito difícil deixar o mundo para me seguir. Tantas ramificações. Meus discípulos mergulharam de cabeça no amor comigo. Eles fizeram essa escolha sem hesitação. Claire tem lutado sobre essa decisão. Ela perdeu minha primeira chamada, mas eu deixei-lhe um sonho em que eu lhe disse: vou chamá-la de novo. E pela segunda vez ela decidiu por mim. As recompensas foram literalmente fora deste mundo, mas o escárnio e o desprezo que a acompanhava era muito parecido com o que os meus discípulos suportaram conforme eles partiram depois de minha ascensão. Senti que o Senhor estava me levando a interromper a mensagem para compartilhar algo com vocês. Correndo o risco de furar os veteranos nesse canal, vou compartilhar brevemente o que aconteceu. Esta é a segunda chamada. A primeira chamada você pode ouvir falar
em meus depoimentos de como me foi trazido o Senhor e a viagem que Ele me levou por diante. Meu marido, na época, estava na Universidade de Maryland e nós fomos apoiados por seus pais. Ele teve problemas com um professor após cerca de 1 ano e foi colocado em liberdade condicional. Verdadeiramente, este foi um ato de Deus. Eu estava vivendo um sonho cultural cristão. Uma adorável casa antiga de 3 andares na parte velha de Anápolis. Uma lareira em todos os quartos no piso térreo, piso antigo de 150 anos de idade e belos armários de madeira em uma cozinha muito grande com uma lareira e um quintal que estava contra o mais antigo e mais distinto dos móveis em Anápolis. Nós estávamos indo para uma igreja muito sofisticada em D.C., pastoreada por um homem educado em Oxford, que era uma alegria estar ao seu redor e tinha ensinamentos cristãos muito bons. Nós parecíamos o casal perfeito, a família em ascensão, muito bem vestidos, carro novo, casa elegante e perfeitamente infeliz. Eu não poderia colocar o dedo sobre ele. Eu tinha tudo o que eu pensei que eu queria, mas algo não estava lá dentro. Eu era uma crente nascida de novo, cheia do Espírito Santo, com a evidência de falar em línguas, e tivemos apenas o nosso 4º filho, 1 semana antes do 4 de julho. Meu marido não estava feliz também. Ambos sentimos que algo estava faltando. Ele trouxe para casa um livro do músico John Michael Talbot. Eu tinha ouvido a sua música e era profunda, e estava chamando até a profundidade. Havia algo muito puro de Jesus em sua música, algo que eu nunca tinha ouvido falar na música cristã contemporânea, minha linha principal. John tinha uma comunidade de casais a poucas horas de nós e fomos para investigá-lo. Era tão diferente e vazio de toda a postura social e riqueza que tínhamos experimentado nos últimos 7 anos. Mas para realmente viver esse cristianismo radical, teríamos de deixar para trás nossos apegos ao mundo e todas as coisas que tínhamos acumulado e viver a vida dos primeiros apóstolos. Houve um apelo para nós dois e deixamos tudo: o nosso mobiliário antigo herdado, o apoio mensal de seus pais, toda a roupa fina. Nós nos despojamos e chegamos ao mínimo, e comecei a ensinar aos meus filhos em casa, como homeschool. O meu marido teve um emprego em uma casa de repouso. Tudo o que posso dizer é que a minha vida em Deus subiu e meu relacionamento com Jesus estava em êxtase, alegre e além de qualquer coisa que jamais pensei que poderia ter nessa vida. Isso é o que eu tento transmitir nesse canal: o enorme amor de Deus e a beleza sublime de conhecê-lo como nosso amigo e esposo, de uma forma puramente espiritual. Passamos de um sobrado antigo de 3 andares, no meio de Anápolis, perto da doca da cidade, um bairro elegante com todas as armadilhas, para uma cabine de quarto, uma cabine feita de material mais barato da construção civil. E nós tínhamos água corrente quando chovia. O resto do tempo, conseguíamos água de uma bomba de poço. Ficamos apenas no total deserto de Poconos. Era tão bonito. Jesus continuou: E por que você esvaziou-se, Claire? Eu te enchi, a ponto de transbordar. Mas custou-lhe, não é? Sim, é verdade. Meu marido e eu não éramos verdadeiramente um jugo igual.
ele não estava realmente no mesmo lugar. Ele não poderia viver com a perseguição que tínhamos que viver tão simplesmente, até que ele nos deixou e eu me tornei uma mãe solteira com 4 crianças, de 3 a 11 anos. Sim, foi difícil. Limpei casas para viver, mas eu estava muito alegre porque Jesus era o meu marido. Verdadeiramente, ele me cobriu e assumiu a tarefa de marido. Não de uma forma carnal, não de uma forma sexual, mas de uma forma fraternal, amorosa, sempre fornecendo para minhas necessidades, sempre me guiando em oração. E depois ele me apresentou a Ezequiel, que teve a chamada idêntica em sua vida, mas ele também tinha lutado, deixado tudo para trás. Juntos, encontramos um caminho livre dos grilhões denominacionais, que era muito parecido com o primeiro século dos cristãos que viviam em Antioquia. Nós mergulhamos na obra de servir e viver apenas na providência, sabendo o que é passar necessidade e sabendo o que é ter fartura. Nós aprendemos o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado ou com fome, tanto a ter abundância ou passando necessidade. Filipenses, capítulo 4, versículo 12. Jesus continuou: Eu estou aqui para fazer um exame. Nem todos são chamados para fora da sociedade em uma vida cristã radical, mas todos são chamados a serem amantes radicais de mim e abandonar-se em todas as coisas. Os que desejam manter suas vidas irão perdê-la, mas aqueles que dão suas vidas por mim irão encontrá-las. Eu vos abençoo agora, para que vocês possam ouvir a minha voz ainda pequena em sua alma, e passo a passo desistir das coisas que dificultam a intimidade profunda que eu os chamei. Eu, na verdade, vou encher-lhes a transbordar conforme vocês abandonarem a si mesmos em todas as coisas. E aqui, pessoal, eu sinto que preciso de acrescentar algo. Por favor, não apresse-se a vender todos os seus bens para seguir o Senhor, a menos que tenha um testemunho sólido que Ele está chamando você para fazê-lo. Mas o que você pode fazer todos os dias é fazer tudo o que puder por um motivo de amor. Oferecer o último pedaço de frango aos seus irmãos quando você ainda está com fome. De sua maneira, ajudar seus pais na cozinha ou no trabalho. Passar algum tempo com essa pessoa que está passando por um divórcio. Tomar um minuto extra para ajudar a casa de alguém. Abandonar o entretenimento em favor da oração. E talvez incentivar alguém ao telefone. Você pode nunca fora dar o Senhor. O que eu quero ter um momento aqui para compartilhar com vocês é algo que tem sido extremamente espiritualmente produtivo para nós. Isso é, tomar o livro O Arrebatamento é Real e usá-lo para uma palavra de conhecimento ou uma rema. E como fazemos isso? É simplesmente tomar o livro e orar, pedir ao Senhor e ao Espírito Santo para levá-lo, e em seguida abri-lo e começar a ler. É altamente eficaz, porque o Senhor está falando comigo nessas diferentes situações. E você vai senti-lo falando com você através de respostas que Ele me dá. Quando eu estava no meio de ouvir o Senhor e receber essa mensagem, eu fui para a biblioteca, onde eu mantenho este livro, e eu só fui para obter uma leitura. Aproveitei o tempo para realmente ouvir, e foi isso que ele disse. Começa na página 313. Eu vou pular para baixo para o Senhor falando comigo aqui. Ele diz:
Você nem sempre vê o que está por trás da vida do cristão. Nem sempre você vê como eles eram antes. Eu tenho um porão deles. E eu comecei a pensar de mim mesma, e eu disse: eu estou pensando em mim mesma agora, Senhor. Ufa, isso não era bom. Não é bom em tudo. Egoísta, orgulhosa, profundamente enredada no materialismo para impressionar as pessoas. Não era capaz de formar amizades profundas, dar ou receber amor. Mas algo em mim mudou quando você arrumou uma cópia de mim, Senhor. Demorou anos, mas você me mudou. Eu sei que não sou perfeita. Eu ainda tenho problemas com todas essas coisas e outras coisas também. Mas eu não sou qualquer coisa como eu era antes. Você entrou na minha vida, Jesus. E o Senhor começou a falar nesse ponto. O amor entrou em sua vida. O tipo de amor que você sempre sonhou. Um companheiro santo, amoroso. Eu vim e te revelei quem eu era e quem você era para mim. Tão especial, de modo muito especial. Você nunca teve ninguém te tratando assim. Você nunca teve. Jamais foi compreendida pelos outros. Você nunca se sentiu segura em sua vida até que eu entrei em seu coração. Você sabia, sem sombra de dúvidas, que eu sou Deus. E, no entanto, não tenho nada melhor para fazer do que ficar com você, guiando você, protegendo e ensinando-lhe sobre o meu reino. Sua experiência na igreja não era melhor do que qualquer uma das suas outras experiências. Você não era aceita lá, mais do que você foi aceita na comunidade não cristã. Mas uma coisa você tinha, um relacionamento pessoal comigo. Você tocou a orla das minhas vestes, dia após dia. E foi através disso que você sobreviveu a todas as coisas ruins que aconteceram com você, mesmo na igreja. Você vê, religião e Deus não têm qualquer semelhança. Meu povo, religião é um sistema promovido pelos homens para se aproximar de Deus, ao passo que eu te abraço, sem as regras e regulamentos, mesmo sem o conhecimento do meu nome. Há aqueles que me percebem em seus corações e espíritos e seguem tudo o que lhes pedi para fazer. Então, um dia, quando for a hora certa, eu me manifestarei a ele. No entanto, há outros que têm sido tratados de modo mais ou menos em suas vidas, e eles não têm esperança de amor ou de serem aceitos. Devo surpreendê-los com o meu amor. Devo levá-los em um momento em que menos se espera e regá-los com o meu amor profundo e incondicional. Há muitos que me culpam por tudo de ruim que aconteceu em suas vidas, porque eles não querem desistir de seu pecado. Em algum lugar dentro de seus corações, eles ouvem a minha voz. Mas o mundo e suas seduções os domina, e eles me ignoram até que seja tarde demais. Eu estou sempre chamando, sempre à espera, sempre com eles, querendo trazer a cura em suas vidas. Eles devem pelo menos estarem dispostos a deixarem o pecado e receberem o meu amor. Os prazeres da chamada carne são muito mais altos do que eu. Então eu devo esperar até que a carne fique velha e fraca. Mas mesmo assim, não há garantias de que a amargura que eles estão segurando lhes permitirá ouvir-me. Então, eu lhes permito definhar em casas de repouso, até que eu possa alcançá-los e trazê-los para casa comigo. Oh, como é triste quando uma alma fecha a porta, meu amor, e não tem nada neste mundo a quem recorrer. Então, eu trago essa leitura à tona porque essa foi a leitura que eu recebi quando eu estava no meio da mensagem.
e revela muito sobre a forma como estão ligados ao mundo e aos prazeres do mundo, e como isso nos impede de ainda sermos salvos. Sabe, muitas pessoas me perguntam: como você gasta 2 e 3 horas em oração? Bem, primeiro eu coloco algumas canções de adoração e coloco meu coração para elas e adoro ao Senhor. Então, eu tenho os meus livros Rema, a minha palavra de conhecimento, palavra de livros de sabedoria, e este em particular, o arrebatamento era real. Eu não sabia o efeito que essa leitura ia ter em minha vida quando eu comecei a usá-la para uma rema. Tem sido tão esclarecedora porque o Senhor está falando diretamente para mim. Então eu vou levar livros Rema e eu vou obter algumas leituras bíblicas e apenas meditar sobre elas, sobre o que o Senhor está dizendo. E então eu vou ter comunhão. E também, se não há mais nada em outro momento e eu não estou sendo chamada à oração, eu vou orar as estações da cruz. E muitas vezes depois da comunhão, o Senhor vai me chamar para começar a escrever uma mensagem. Assim, apesar de tudo, isso é um pouco de tempo, ter pelo menos 45 minutos em adoração, mais 45 minutos em buscar ao Senhor e o que está em seu coração e mente através das leituras e as escrituras. E em seguida, algum tempo meditando sobre as estações da cruz, que é muito fortalecedor. A propósito, quando ele sofreu. É muito encorajador no sentido de que nós podemos ver que sofremos da mesma forma, todos os dias, em muito pequenas maneiras. Antes que eu perceba, minhas 2 horas de oração são mais. Então, isso é como eu faço isso. Isso é para todos vocês. Então, o Senhor te abençoe e espero que Ele tenha falado a seus corações através dessas mensagens. Ele certamente te ama, o suficiente para chamar minha atenção a cada dia e mudar minha vida para que eu esteja alimentando vocês do que Ele me alimenta. O Senhor abençoe a todos e, por favor, nos mantenha em suas orações.